Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma reflexão. Hoje eu estou gravando aqui de dentro do carro. Eu quero te convidar nesse momento a embarcar comigo nessa jornada da reflexão, do conhecimento e da transformação, porque é isso que o Evangelho de Jesus Cristo nos proporciona, essa transformação diária para sermos pessoas melhores e sermos conformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho de Jesus, o Evangelho que nos transforma, que nos aperfeiçoa, que nos faz pessoas melhores. E na reflexão de hoje eu quero falar sobre o tema, sobre o assunto. Precisamos conversar. É isso mesmo. Nós precisamos conversar. De modo geral, as pessoas têm uma necessidade muito grande de falarem e de serem ouvidas, de serem escutadas. Então a gente tem uma necessidade muito grande de conversar. Um dos maiores prazeres que nós temos é de nos assentarmos com alguém que a gente ama, com alguém que a gente goste, com um amigo, com um familiar, e conversarmos ali por um bom tempo, por horas. Mas eu não estou falando sobre esse tipo de conversa, mas eu estou falando sobre uma conversa que é muito mais profunda, que vai muito além de uma conversa superficial, de uma conversa corriqueira. Estou falando sobre assuntos que são essenciais, que são fundamentais e que podem e irão nos transformar. Então é sobre esse assunto, é sobre esse tipo de conversa que eu quero falar com você. Mas também não é sobre conversarmos com qualquer pessoa. É sobre conversarmos com alguém que pode nos transformar, com alguém que pode nos mudar, com alguém que tem o poder de nos fazer pessoas melhores. Então provavelmente você já sabe de quem que eu estou falando. Eu estou falando que eu e você precisamos conversar com Deus. Nós, os seres humanos, temos uma necessidade muito grande de nos conectarmos ou de nos reconectarmos com Deus. A gente precisa disso. Ele é a fonte de toda a vida. Ele é a fonte de todas as coisas, de todos os seres. Nós precisamos estar ligados a Deus. E quando isso não acontece, nós estamos em falta. É como se estivesse faltando algo dentro de nós. É como se nós estivéssemos desconectados da fonte. Então, essa conversa com Deus, que é a oração, ela nos reconecta, ela nos aproxima de Deus. É como se nós fôssemos novamente plugados à fonte, que é Deus. Então, estou falando sobre a conversa, que é a oração. Só que muitas pessoas tratam a oração como um assunto extremamente distante, extremamente espiritual, no sentido de não entenderem que é uma conversa. Percebam que os discípulos, em determinada ocasião, eles vão até Jesus e perguntam: Senhor, ensina-nos a orar. Olha só, todos eles eram religiosos, todos eles haviam sido criados no judaísmo e eles conheciam os salmos, eles conheciam a respeito da oração, eles tinham esse tipo de ensinamento ali todos os sábados no templo, mas eles percebiam que a forma como Jesus orava, a forma como Jesus conversava com Deus era diferente da deles. Então eu não estou falando sobre esse tipo de oração que a gente vê em muitos lugares, em muitas religiões, em muitas igrejas, que são orações superficiais, são repetições, não são sinceras, não saem de dentro do coração. Eu estou falando sobre o tipo de conversa que nesse momento eu e você estamos tendo. Perceba que a gente aqui está conversando. É esse tipo de conversa que nós precisamos ter com Deus. É o tipo de conversa que você tem com um amigo, que você tem com um familiar, que você tem com o seu cônjuge, que
você sente prazer de se assentar ali, conversar e de colocar para fora e de dizer o que você pensa e de dizer o que você sente. Eu estou falando sobre esse tipo de conversa que nós precisamos ter com Deus. Só que talvez nós não estamos tendo esse tipo de conversa. Talvez a nossa oração, a nossa conversa com Deus tenha sido repetitiva. Falamos sempre as mesmas coisas, fazemos sempre os mesmos pedidos, sempre temos uma religiosidade ali por trás, que nós sempre começamos de um jeito, sempre terminamos de um jeito, sempre falamos as mesmas coisas, de modo que não se torna algo prazeroso, se torna uma repetição. E isso não é prazeroso nem para a gente que fazemos assim, e nem é prazeroso para Deus que está escutando. Porque imagine, se você tem uma pessoa que você gosta de conversar, mas sempre que você vai conversar, ela sempre fala as mesmas coisas, você perde o prazer. Você perde o desejo de conversar com aquele tipo de pessoa, porque ela sempre fala as mesmas coisas e nunca deixa você falar. Aí eu te pergunto, isso é uma conversa prazerosa? Não, não é. Então por que a gente conversa dessa forma com Deus? Por que será que às vezes eu vou simular aqui uma oração? Pai, em nome de Jesus, tralalá, tralalá, tralalá. Ok, primeira oração, primeira conversa. Aí no dia seguinte, Pai, em nome de Jesus, tralalá, tralalá, tralalá. Mesma coisa. Terceiro dia, Pai, em nome de Jesus. Quarto dia, Pai, em nome de Jesus. Se torna uma repetição. Por isso que Jesus ele diz, não usem de vãs repetições. Porque a vã repetição é aquilo que não vem do coração. É aquilo que já está pronto, já está feito. Não é algo que vem de dentro, que nasce de dentro, que é aquilo que a gente precisa falar. Jesus ele está falando o seguinte, olha, vocês precisam ser sinceros comigo. O que vocês estão sentindo? O que vocês estão passando? O que vocês precisam falar? O que vocês precisam colocar para fora? É isso que Deus ele quer escutar da gente. É esse tipo de conversa. Mas talvez você diga, Israel, eu não sei orar. Essas pessoas que dizem que não sabem orar são as que quando oram fazem as suas orações mais sinceras, porque elas não têm algo pronto, porque elas não têm algo que já está posto, porque elas não têm um tipo de repetição, porque talvez elas nem sabem orar o Pai Nosso. Aí quando ela ora, quando ela fala com Deus, por mais que seja muito simples, do jeito dela, é a oração que Deus quer escutar. É esse tipo de pessoa que Deus tem prazer em ouvir, em dizer, olha, ela está sendo sincera, ela não tem religiosidade, ela não tem nenhum tipo de algo pronto, de um roteiro a ser seguido. Porque a religião nos ensina a seguirmos um roteiro. Você precisa começar a sua oração assim. Porque se você não começar a sua oração assim, Deus não vai te escutar. Você precisa terminar a sua oração assim, porque se você não terminar assim, Deus não vai te escutar. Na sua oração tem que ter 5 pontos, 5 passos, 5 tópicos, 3 tópicos, 7 tópicos, 7 pontos, e coisas a serem seguidas e coisas a serem feitas. Aí você fala, não, Jesus ele não nos ensina a orarmos assim. Jesus ele nos ensina a conversarmos com Deus. A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou não para que nós ficássemos fazendo ela o tempo todo, mas para nos mostrar o que é uma oração sincera, o que é uma conversa, o que eu preciso falar com Deus. Então, na dúvida, seja sincero. Experimente fazer isso, e não é fazer da boca para fora como se você estivesse conversando com a parede. Porque talvez, às vezes quando vamos orar, a gente ora sem fé, como se estivéssemos conversando com as paredes, como se estivéssemos conversando com os móveis.
Mas a Bíblia nos ensina a, quando nos aproximarmos de Deus crendo que Ele está ali. Então nos achegarmos a Deus crendo que Ele está nos ouvindo e sermos sinceros, sem vãs repetições. Você vai conversar com Deus sem pressa de começar e sem pressa de terminar. Ah, Israel, eu preciso orar como? Do jeito que você se sentir bem, do jeito que você tiver liberdade. Quem disse que você precisa fechar os olhos? Me mostra na Bíblia. Me mostra lá na Bíblia quem disse que você precisa fechar os olhos, por exemplo. Não precisa, isso não tem na Bíblia. Isso são coisas criadas por pessoas, por homens. Talvez a pessoa tenha necessidade de fechar os olhos para tentar se conectar ao divino, mas não tem essa necessidade. Eu poderia muito bem estar aqui nesse momento, ao invés de conversando com vocês, estar conversando com Deus, dirigindo este veículo, conversando com Deus. Aqui, ó, o meu espírito está ligado, está conectado com Deus. Então não preciso necessariamente fechar os olhos. Eu não preciso necessariamente estar de joelhos. Eu não preciso necessariamente estar em pé. Eu posso estar fazendo qualquer coisa e estar falando com Deus. Mas eu preciso crer que Deus está me ouvindo. Eu preciso ter esse momento de comunhão, de me aproximar de Deus e de fazer com que isso se torne algo prazeroso. Porque quanto mais tempo você estiver conversando com Deus, melhor você precisa estar. Como assim? Eu não quero dizer que é errado orar de joelhos, que é errado orar com os olhos, é certo ou errado orar de joelhos, ou orar de pé, ou orar com os olhos fechados ou abertos. Quero dizer que você precisa se sentir bem, de modo que você possa passar ali o máximo possível de tempo. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que eu tenha dores nos meus joelhos ou dores nas costas. Você acha que é confortável para mim passar muito tempo de joelhos? Não é, porque os meus joelhos irão doer, as minhas costas irão doer. Então talvez o melhor para mim seja estar sentado, estar de pé, porque eu passarei muito mais tempo conversando com Deus. Não é assim quando nós estamos com um amigo, quando estamos com uma pessoa que a gente gosta, a gente se senta, a gente passa um café, porque aquilo dali faz com que eu fique mais tempo. Poxa, estou bem assentado, estou tomando um café, então vou passar ali um tempo com meu amigo, com um parente, com um familiar. Então, quando eu falo o seguinte, olha, vamos tomar um café, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para você que eu quero ter um tempo a mais com você, um tempo de mais qualidade, um tempo que a gente não tenha pressa de ir embora. A oração é isso. Então talvez a sua oração irá fluir muito melhor se você estiver sentado, mas em comunhão. Você chega e fale para sua família, para as pessoas próximas de você, olha, vou entrar aqui no quarto, não me incomoda não, deixa eu ficar aqui algum tempo que eu vou falar com Deus. Aí você vai lá e se assenta sobre a sua cama, pega a sua Bíblia, coloca ali sobre o seu colo, abre, lê algum texto e começa a conversar com Deus ali, sentado mesmo. E você começa a falar, pela Jesus, obrigado por esse dia, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pelas coisas que estão acontecendo e tantas coisas boas que eu tenho para falar contigo, como foi o dia. E começa, entende? É isso que é oração. Aí na hora que você menos espera, já se passaram 20, 30, 40 minutos e você foi falando e você foi conversando. E você foi abrindo a sua alma, você foi abrindo o seu coração, você foi abrindo aquilo que você precisava falar, aquilo que talvez você não se sente confortável falar com as pessoas, que talvez você não confia tanto assim nelas. Você vai lá e fala com Deus, e fala aquilo que está te incomodando, aquilo que está te machucando,
aquilo que você precisa falar. Deus, eu não estou me sentindo bem com essa situação, eu não estou me sentindo bem com essas coisas que estão acontecendo, eu preciso de uma resposta, eu preciso de ajuda. Você é sincero com Deus, como um filho com um pai é sincero, quando ele, diante do pai ali, ele conversa, ele expõe as suas necessidades, as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, porque para o nosso Pai a gente pode falar tudo. Tudo, não tem nada, vejam bem, não tem nada que a gente não possa falar com Deus. A gente não precisa fingir nada para Deus, a gente não precisa esconder nada de Deus. A gente não precisa ser quem nós não somos, sabe por quê? Porque Deus, ele sabe quem nós somos, então Deus, ele quer que sejamos sinceros. Você vai falar: Deus, eu sou um mentiroso, eu preciso mudar isso, porque eu sou uma pessoa mentirosa. Você acha que Deus não sabe que você ou eu somos mentirosos? É apenas um exemplo. Você acha que Deus não sabe que a gente é mentiroso? Mas por que a gente tem vergonha? Porque é aquilo que incomoda, é aquilo que é difícil de falar. Mas é quando a gente fala, quando a gente pede ajuda, que Deus, ele chega e fala: era isso que eu queria que você falasse, Israel. Que você é mentiroso, que você é mau, que você tem inclinações para o pecado, que você é corrupto. Israel, era isso que eu esperava, porque quando você falou e pediu a minha ajuda, é nesse momento que eu vou te ajudar. Mas é o tipo de oração que incomoda. E geralmente é o tipo de oração, o tipo de conversa que a gente não quer ter perto de ninguém. Porque a gente está expondo quem nós somos. Mas é quando eu exponho quem eu sou que Deus, ele fala: era isso que eu queria que você falasse. Era isso que eu queria que você colocasse para fora. Porque agora você me deu a oportunidade de mudar quem você é. O que eu falei no início do vídeo? O evangelho, ele implica mudança, e oração faz parte do evangelho. Então, quando eu falo o quão pecador eu sou, é o momento que eu dou liberdade para Deus agir através da minha vida e dizer: é isso. Então eu vou lá. Então Deus, ele vai lá e me transforma, e me muda, e me ajuda, e me socorre. A Bíblia diz: todos aqueles que clamarem por ajuda, por socorro, serão salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando você pede ajuda e diz: Jesus, me salve deste problema, Deus, ele vai lá e envia a resposta. Jesus, me salve deste pecado, Deus, ele vai lá e envia socorro. Jesus, me salve de quem eu sou, me salve de mim mesmo. Porque na maioria das situações, dos momentos, nós somos o nosso maior inimigo, o nosso maior rival. Aí você fala: Jesus, eu preciso ser salvo de mim mesmo. Deus, ele vai lá com mão poderosa e nos salva de quem nós somos. Como que você acha que essas pessoas que são exemplos para nós de santidade, de espiritualidade, de seres humanos, de pessoa, de cristãos, como que você acha que eles chegaram nesse nível? Eles se permitiram ser mudados, eles se permitiram ser transformados. É isso que Deus quer da gente através da oração. E eu vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu comigo esses dias. Eu estava precisando de uma resposta. Estava precisando de algo que eu nem sabia o que era. Aí durante a oração, enquanto eu estava dirigindo, aí eu fui colocando para fora, eu fui falando com Deus. E uma conversa que eu já não tinha há tanto tempo. No final eu entendi que a resposta estava ali posta na oração. E Deus, ele me respondeu, Deus, ele me ajudou, Deus, ele me salvou. Por quê? Porque através da oração eu abri o meu coração. É isso que nós precisamos fazer.
abrirmos o nosso coração, expormos a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, a nossa humanidade, o quão pequenos, ínfimos nós somos. Aí eu vou lá e exponho tudo isso, e Deus, Ele me ajuda. Então, se você está me assistindo até esse momento, que eu não sei se você vai me assistir até aqui, mas caso você esteja me assistindo nesse momento, tente colocar isso em prática. Tente ser o mais sincero, o mais honesto, o mais simples na sua fala com Deus. Mas não espere amanhã. Tente fazer isso o quanto antes, o mais rápido possível, sem qualquer tipo de religiosidade. Esqueça muito daquilo que foi te ensinado na sua religião e tente se aproximar com sinceridade de Deus. Porque todos aqueles que se aproximaram com sinceridade diante de Jesus, todos eles foram respondidos. Todos. E os que tiveram maiores dificuldades foram os religiosos, porque eles tinham religiosidade. E a religiosidade é aquilo que nos distancia, que nos afasta de Deus. Então, abra mão um pouquinho da sua religiosidade, daquilo que você aprendeu, e se aproxime com sinceridade diante de Deus. Tente colocar isso em prática. Você perceberá o bem que isso fará para você, para sua alma, para quem você é. Faça isso com sinceridade. Então a reflexão de hoje é sobre precisamos conversar com Deus. Precisamos conversar com Jesus sempre que necessário, sempre que possível. Vai fazer alguma coisa, faça conversando com Deus. Vai caminhar, caminhe conversando com Deus. Porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e outros homens e mulheres andaram com Deus. Esse andar é viver a sua vida com Deus, próximo de Deus, fazendo o seu trabalho, as suas atividades do dia. As coisas que a gente já faz, faça com Deus, faça conversando com Deus, faça como se Deus estivesse ali do seu lado. Tente colocar isso em prática, com a maior sinceridade que você possa, com a maior simplicidade do mundo, com quem você é de fato, porque diante de Deus nós não precisamos fingir ser quem nós não somos. Faça isso, e você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai experimentar o poder que tem a oração. Não de mudar cenários, não de mudar, não, é de mudar quem nós somos. A oração, ela é poderosa em mudar quem nós somos, em sermos pessoas melhores, mais próximas de Jesus, mais parecidas com Ele. Tá bom? Curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, e, se possível, compartilhe com quem você acha que esse vídeo irá somar, irá ajudar na vida dessa pessoa. Tá bom? Se você me assistiu até aqui, o meu muito obrigado. Que Deus te abençoe. Paz e bem.